Você inovou em muitas coisas neste ano. Só faltava inovar a sua relação com o seu dinheiro. Chegou o BTG+, um banco que aprende com você e facilita a sua vida financeira. Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o app e faça sua reserva. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional a reeleição para os cargos de presidente da Câmara e do Senado em uma mesma legislatura. O veto do Supremo Tribunal Federal à possibilidade de Davi Alcolumbre ter um novo mandato na presidência do Senado promoveu uma alteração brusca no jogo de forças. Alcolumbre caminhava para uma reeleição tranquila, mas a proibição abriu caminho para que outros senadores articulassem candidaturas. Com apoio do atual ocupante do posto e do Palácio do Planalto, o senador Rodrigo Pacheco do DEM se antecipou aos movimentos dos concorrentes em potencial e largou na frente na disputa por apoios. O PT resolveu apoiar quem tenho simpatia no Senado. Eu nunca conversei com um deputado do PT pensando bem pessoal, nem eles procuraram falar comigo. E já sei qual é a proposta deles. Na contabilidade formal, a aliança de Pacheco tem 9 partidos, que somam 41 senadores. Além do apoio do governo, o candidato espera também os votos do PT, que faz oposição a Bolsonaro. Do outro lado, Simone Tebet conta com o MDB, dono da maior bancada, com 15 parlamentares, mas teve um baque com dissidências já anunciadas dentro do Podemos e do PSDB, partidos que ela pretendia trair por inteiro. Os números oficiais, no entanto, não dizem tudo. Os dois candidatos trabalham para incentivar traições no lado adversário, já que o voto é secreto. Quais os próximos passos de Rodrigo Pacheco e Simone Tebet na disputa? Como as preferências já declaradas por Bolsonaro e Alcolumbre interferem no processo eleitoral? O que o Palácio do Planalto pode esperar nos próximos 2 anos de relação com o Senado? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Marco Grilo, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com o Thiago Prado, editor de País, e com a Júlia Lindner, repórter da sucursal de Brasília. Fique com a gente. Júlia Lindner, para a gente começar a falar sobre essa disputa na presidência do Senado, o Rodrigo Pacheco do DEM já tem um apoio oficial de 9 partidos e a Simone Tebet do MDB anunciou a candidatura depois, conta com a bancada do MDB, que é a maior do Senado. Quais são os próximos passos desses 2 candidatos? Como é que eles vão se articular? Que a questão para o MDB ficou mais difícil justamente porque o Pacheco se antecipou muito na disputa e conseguiu vários apoios antes mesmo do lançamento da candidatura da Simone Tebet. Então, no dia que ela lançou a candidatura dela, restaram poucos partidos para ela procurar. Simone Tebet busca ser a primeira mulher a presidir o Senado. Ela tentou ser a candidata do MDB em 2019. O partido, na ocasião, preferiu Renan Calheiros. Ela conseguiu agora o apoio do Podemos e do Cidadania, vai tentar PSL, PSB e Rede, mas o PSDB, por exemplo, já não fechou questão em torno do nome dela, restando apenas buscar alguns votos, dentro das bancadas que já declararam apoio. O mesmo deve acontecer com o Rodrigo Pacheco, que continua conversando mesmo com esses partidos que estão formalmente com a Simone Tebet. Então agora a gente tem cerca de 15 dias até a eleição e eles apostam nesses votos das traições que a gente chama, que é quando o parlamentar não segue a orientação da bancada. O outro senador na disputa pelo comando da casa é Rodrigo Pacheco, do Democratas. Ele tem o apoio do presidente da casa, Davi Alcolumbre, também do Democratas, e do presidente Jair Bolsonaro. Além do próprio partido, Pacheco recebeu o apoio oficial do PSD, PT, PROS, Republicanos, PL e PSC. Júlia, para a gente entender a correlação de forças no Senado, os líderes do governo, tanto no Senado quanto no Congresso, são do MDB, o partido da Simone Tebet. Como é que a gente explica essa conjuntura? O Bolsonaro e o PT de um mesmo lado e o MDB, que representa o governo, de outro? Na verdade, isso reflete bastante como foi a gestão do Davi Alcolumbre, que conseguiu reunir em torno dele vários lados, inclusive a oposição e o Bolsonaro, como tem sido agora. Então, isso pesa bastante no apoio. O PT considerou isso na hora de apoiar o Rodrigo Pacheco, Ele tinha a intenção de apoiar o próprio Alcolumbre, caso o Supremo tivesse liberado a candidatura dele.
E outro fator que acabou pesando foi o outro lado, né, que é a candidatura da Simone Tebet, que é vista com bastante resistência pelos integrantes do PT, por exemplo, por considerarem que ela é uma lavajatista, uma humorista. Então, para eles era considerado impensável apoiá-la. Isso acabou pesando bastante e acabou colocando, né, esses dois lados juntos agora na disputa e provavelmente durante a gestão, caso o Pacheco seja eleito. Do outro lado, o MDB, ele tem uma postura de fato de apoio ao governo, às pautas do governo, apesar de não ser da base, mas acabou não conseguindo conquistar esse apoio do Bolsonaro, chegou a conversar com ele para que pelo menos ele ficasse neutro, mas não conseguiu. Júlia, onde é que entra o fator Flávio Bolsonaro nessa conta política do presidente Jair Bolsonaro? O Flávio é senador, pode ser alvo de ação no Conselho de Ética. A gente sabe que o Davi Alcolumbre e o Jair Bolsonaro ficaram próximos nesses últimos anos, o Alcolumbre ajudando também a blindar o Flávio, mas o MDB também tem sido aliado do governo nesse quesito, né? Isso pode mudar a partir da eleição para a presidência do Senado? Isso entra na conta do presidente Jair Bolsonaro? O MDB se surpreendeu bastante com o apoio do presidente Bolsonaro ao candidato do Alcolumbre, justamente porque o Bolsonaro tinha sinalizado que ia ficar neutro na disputa, que não ia interferir, mas acabou mudando de ideia. É até uma característica do presidente, ele é mais impulsivo, ele gosta também de manter próximo a ele esses aliados que ele tem mais confiança, que é o caso do Alcolumbre. Sim, a preferência de Bolsonaro é pelo senador Rodrigo Pacheco, também numa espécie de gratidão ao Alcolumbre por várias matérias aprovadas, por vários projetos aprovados, porque diferentemente de Rodrigo Maia, Alcolumbre é um aliado do presidente. E ele quis retribuir ao Alcolumbre por esses últimos 2 anos de gestão, né, à frente do comando do Senado, apoiando o candidato dele. Estrategicamente não é a melhor alternativa para o presidente, já que o MDB é justamente a maior bancada, tem 15 senadores e poderia atrapalhar, mas o próprio MDB já indicou que não vai fazer isso, apesar de ter ameaçado, mas a Simone Tebet, ao lançar a candidatura, falou em uma independência harmônica e falando também que o MDB não pretende causar tensão com o governo, pretende trabalhar junto, inclusive tocando pautas, né, como as reformas econômicas. Então tudo indica que, independente de quem ganhar, o governo não vai ter um período tão difícil em relação ao Senado. Júlia, são 2 perguntas agora sobre a situação do Davi Alcolumbre. Até que ponto a atuação dele tem beneficiado a candidatura do senador Rodrigo Pacheco e o que se fala sobre o futuro dele pós-eleição? É possível que ele ocupe um cargo na mesa diretora ou até mesmo que ele vire ministro do governo Bolsonaro? A participação do Alcolumbre é bem curiosa nesse caso, porque ele conseguiu reunir em torno dele diferentes correntes e teve um perfil considerado conciliador para conseguir tanto, muitas vezes, conter alguns excessos do presidente Bolsonaro, mas também sem partir para o confronto. Isso acabou sendo considerado fundamental, inclusive na tentativa dele de reeleição, que acabou fracassando, mas que ele tinha a sinalização de praticamente todos os partidos que iriam apoiá-lo caso o Supremo Tribunal Federal tivesse liberado. Então agora, apesar de ele ter perdido no estado, né, o irmão dele não conseguiu a eleição em Macapá, que era um dos principais focos dele, ter perdido no próprio Supremo ao não conseguir a reeleição, mas a avaliação é de que ele conseguiu sair ainda com um ganho político desse comando dele no Senado, até com essa possibilidade ou de assumir um cargo talvez na Comissão de Constituição e Justiça, que é um dos interesses dele, ou até indo para um ministério no governo Bolsonaro. Os aliados dele têm dito que ele não quer sinalizar agora qual vai ser a intenção dele, porque ele não quer também interferir na disputa, já que o candidato dele saiu à frente, né, nessa corrida para conquistar os votos. Apesar disso, eles falam que é pouco provável que ele, de fato, aceite esse convite do governo para assumir um ministério. Ele deve continuar no Senado nos próximos anos, mas sendo um articulador estratégico para o governo no parlamento. A disputa pela presidência do Senado segue a todo vapor, né? A eleição acontece só na primeira semana de fevereiro, mas nesse momento a disputa é voto a voto. É uma eleição muito apertada no Senado, porque são 81 senadores. Os 2 candidatos contam também com traições dentro dos grupos adversários, já que o voto é secreto. Com quem eles vêm conversando e quem são os senadores que podem contrariar essa posição majoritária do próprio partido?
O que mais tem pesado nesse caso, na verdade, é o próprio MDB, que é o partido da Simone Tebet, e que indica possíveis traições ali de talvez 4 ou 5 senadores que já estão mapeados, e isso acaba pesando muito contra a senadora, justamente por ela não ter conseguido ainda unanimidade nem no próprio partido. Foi pelo menos isso que o PSDB alegou ontem ao não apoiar a Simone Tebet na disputa, né? Eles falaram que se nem o partido dela está disposto, né, a votar em peso no nome dela, então eles também não querem se comprometer. No final das contas, toda essa situação acabou gerando 4 votos a 3 na bancada do PSDB, que era considerada muito importante para Simone Tebet. Ali no MDB a gente tem, por exemplo, o senador Luiz do Carmo, que é do Goiás e também não tem pretensão de votar nela, se coloca como indeciso, e tem alguns outros nomes que têm sido procurados pelo DEM para também apoiar a candidatura do Pacheco. Em outros partidos a gente vê também o oposto. Por exemplo, o Partido Progressista disse que apoiaria o Pacheco, tem 7 senadores, mas o senador Esperidião Amin, de Santa Catarina, já disse que vai votar na Simone Tebet. Então, apesar de a gente já ter todo o desenho praticamente feito dos partidos, ainda é possível que um ou outro mude de voto nos próximos dias até o dia da eleição. Júlia Lindner, repórter do Globo em Brasília, muito obrigada pela participação aqui no Ao Ponto. Até a próxima. Júlia, obrigado. Até a próxima. Obrigada também. Tiago Prado, editor de País, com a gente aqui no Ao Ponto mais uma vez. Tiago, o presidente Jair Bolsonaro já manifestou de maneira clara a preferência pela candidatura do senador Rodrigo Pacheco. O atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é um aliado do governo, foi bastante atuante nesses 2 anos em que ele está à frente do Senado. Qual é a relevância para o Palácio do Planalto em manter um nome alinhado nesse posto de comando? Olha, Marco, eu acho que, assim, da mesma forma que na Câmara, né, o presidente da Câmara ele tem muita importância na questão da influência, na pauta, né? A presidência do Senado, eu acho que o motivo acaba sendo semelhante. É a casa onde está Flávio Bolsonaro, o filho mais enrolado aí do presidente da República com relação a investigações. Flávio é investigado naquele inquérito das rachadinhas, né, que apura se servidores de gabinetes da Assembleia Legislativa lá do Rio de Janeiro devolviam parte dos salários aos parlamentares. Então tem essa relevância também, obviamente. Mas eu diria que há uma relevância também de narrativa aí para o governo. Ganhar as disputas tanto no Senado quanto na Câmara, né, são vitórias políticas importantes. Aí o Bolsonaro terminou o ano passado aí com a leitura política de que foi derrotado nas eleições municipais. Então ele apresentar 2 vitórias, né, nas 2 casas, ainda que sejam de natureza diferentes, assim, o governo trabalha muito mais a favor da candidatura de Arthur Lira, com promessas de emendas e com cargos, né? O Rodrigo Pacheco é um candidato que nasce muito mais da articulação do próprio presidente Davi Alcolumbre do que do governo em si. O Davi leva o nome ao Bolsonaro, convence o Bolsonaro disso. Então, assim, tem naturezas diferentes as 2 vitórias, até porque Arthur Lira, né, vencer na Câmara significaria a derrota de Rodrigo Maia, então é diferente. Mas, assim, tem uma importância de narrativa muito, muito relevante para o governo ganhar no Senado também. Seria o Bolsonaro podendo dizer que venceu a eleição nas 2 casas, e aí, obviamente, há uma importância aí na questão das pautas, né? Presidente de casa sempre é a voz preponderante no que se pauta em plenário. Tiago, como é que fica a situação do Flávio Bolsonaro em cada um desses cenários? Lembrando que o MDB tem sido alinhado com o governo no Senado aí nos últimos tempos, tem a liderança do governo no Senado e também no Congresso, e que a Simone Tebet comanda a Comissão de Constituição e Justiça, por onde passam todas as matérias importantes na casa. Carol, eu acho que o Flávio ele depende muito mais dos acontecimentos no Rio de Janeiro do que propriamente em Brasília, assim. Então é preciso saber como vai continuar
né, o caso Flávio Bolsonaro aqui no Rio, né? Se haverá novas revelações bombásticas. A gente acaba de ter uma troca no comando do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. E o governador em exercício, Cláudio Castro, escolheu o próximo Procurador-Geral da Justiça. É o promotor de Justiça Luciano Oliveira Matos de Souza, que vai ocupar o cargo pelos próximos 2 anos, a partir do dia 15 de janeiro. Luciano foi o mais votado na eleição que formou a lista tríplice. E a informação é de que o Luciano não é um cara que vai fazer tantos movimentos, né, espetaculares, né, na condução das investigações. Ele, inclusive, já comunicou, né, a gente deu até matéria sobre isso outro dia, que ele vai tocar essas investigações e não mais delegar a subprocuradores. Então, eu acho que a questão do Flávio independe um pouco do Senado e vale muito mais a pena a gente acompanhar o que vai acontecer no Rio. E se acontecerem coisas assim que tragam assim, novas revelações, aí eu acho que naturalmente a coisa pode caminhar no Senado, seja com Rodrigo Pacheco, seja com Simone Tebet. Não vejo que a troca no comando altere a situação do Flávio. É muito mais o que acontecerá no rumo da investigação no Rio de Janeiro. Falando agora do MDB, Thiago, que é o partido da Simone Tebet, é o partido que tem a maior bancada da casa, com 15 senadores. A participação do Bolsonaro abertamente nessa disputa, mas do lado oposto, ali ao lado do Rodrigo Pacheco, pode piorar um pouco ou complicar a situação do governo caso o MDB saia vitorioso? Marco, eu imagino que assim, tanto o Bezerra, quanto o Eduardo Gomes, quanto o Eduardo Braga, os três aí que estavam muito na expectativa de serem os candidatos do Bolsonaro, né, e acabaram vendo que não seriam, porque ele já tinha ido pelo Rodrigo Pacheco, inclusive eu acho que de maneira bem pragmática, escolhendo ali quem ele acharia o vencedor. Mas eu, por hora, não vejo esse clima de tocaia nesses MDBistas, não, sabe? Não foram escolhidos pelo Bolsonaro, logo vão aprontar alguma coisa para cima dele. Sinceramente, acho que isso não acontecerá. Mas acho também que a Simone, falando um pouquinho de MDB, né? A gente, quando fica montando esses blocos, assim, né? A Simone, muito difícil ela ter os 15 votos do MDB. E isso faz com que, na verdade, o partido novamente não consiga, né? E eu acho que essa é uma coisa para a gente avaliar aqui. O MDB demorou demais a tomar uma posição nessa questão aí do Senado, e foi o partido que no século inteiro dominou a casa, com exceção da última eleição do Davi, né? Com o Jader, com o Sarney, com o Renan. E da mesma forma que na eleição passada essa coisa do Renan e da Simone demorou a ser definida, eu acho que agora também o MDB demorou. E a tradição, novamente, não dá para cravar. Eu acho que a Simone ainda tem chance e tal, a gente pode falar isso aqui um pouquinho mais. Mas, nesse momento, o Rodrigo Pacheco é favorito, de forma que o MDB, que tradicionalmente, né, a regra, né, da maior bancada eleger o presidente do Senado, novamente corre risco, possivelmente por uma demora aí do partido de se definir. Mas essas lideranças do MDB que estão aí, né, o Bezerra, o Gomes e o Braga, eles foram bem contemplados ali durante o ano, com espaços, enfim, não imagino o clima de tocaia no partido e imagino que a Simone vai ter muita dificuldade de conseguir unidade. Por isso o Rodrigo Pacheco acaba sendo favorito nesse momento. Tiago, na Câmara a gente tem um discurso de nós contra eles, né? Rodrigo Maia tentando reunir apoios em torno do Baleia Rossi, muito calcado no discurso de uma candidatura de oposição ao governo. Eu acho que o mais importante é a construção de um movimento da Câmara Livre, e esse movimento escolhe o candidato, e a principal preocupação da oposição é a independência da Câmara em relação ao Poder Executivo. No Senado, o cenário é completamente diferente, né? Se na Câmara o PT está apoiando o Baleia Rossi contra o governo Bolsonaro, no Senado o PT e governo apoiam o mesmo candidato, que é o Rodrigo Pacheco. Por que tem essa diferença? Para quem olha de fora fica parecendo até um contrassenso, né? Tem semelhanças e diferenças. Eu acho que a semelhança, né? O PT entendeu nas duas casas que ter aquela famosa candidatura para marcar posição não faria muito sentido e faria com que o partido tivesse menos espaço,
né, em comissões e mesa e etc. Assim. Então, tem essa semelhança. Mas tem essa diferença que você apontou, Carol. Eu acho que são dois os aspectos, né? O primeiro aspecto foi o que eu estava falando, é que o MDB demorou demais ali para escolher o seu candidato. O único candidato que eu acho que seria palatável ao PT seria o Eduardo Braga. O Fernando Bezerra e o Eduardo Gomes estavam vinculados demais ao Bolsonaro, né? Vale lembrar ali, na semana passada, o Eduardo Braga correndo ali para marcar um papo com o pessoal do PT, que já tinha marcado a reunião na segunda-feira para declarar o apoio a Simone. Então ficou tudo muito em cima, né? E eu acho que tem um outro componente, e aí de novo vou usar a palavrinha da moda, narrativa, que torna difícil o PT ir com a Simone, né? A Simone, ela, usando aqui de um reducionismo gigante, mas ela tem sido tida como uma candidata lavajatista, a candidata que até pouco tempo era vinculada ao Muda Senado e etc. E como o Rodrigo Janot brincou nas redes aí outro dia, ele disse o seguinte, nada como a Lava Jato para unir o bolsonarismo e o PT, assim. Então, para o PT, é difícil demais apoiar uma candidata que tem esse enredo por trás dela lavajatista, assim. Então, acho que são os dois aspectos aí que fazem com que a postura do PT no Senado seja uma e na Câmara seja outra. Agora, Thiago, a tendência é que essa eleição do Senado ela seja decidida por uma margem mais apertada do que foi em 2019. Né? Em 2019, o Renan, que era um segundo candidato forte, ali desistiu, então ficou só com o Davi. Nessa campanha, a gente tem 2 candidatos fortes ali. Essa fragmentação que pode ocorrer aí nesse cenário pós-eleição é uma dificuldade a mais para a articulação política do Palácio do Planalto, já que o resultado da eleição da Câmara também deve ser decidido por uma margem mais estreita? Então, Marco, nesse momento, assim, eu tenho dúvida se a gente está fazendo as contas aí de blocos, né? Que é o que a gente sempre faz, e a gente vai mostrando aí nos blocos uma situação parelha entre a Simone e o Rodrigo Pacheco. Mas se a gente começar a ver por dentro, eu tô vendo a campanha da Simone largando com muita dificuldade, assim. E aí, vou citar aqui 2 exemplos de 2 partidos, por exemplo, que ela sempre disse internamente no MDB que estariam fechados com ela e por hora não estarão, que seria o PSDB e o Podemos. Então a gente já falou aqui da dificuldade da Simone de ter o MDB, os 15, acho muito difícil. No PSDB, nesse momento, é um partido de 7 senadores. A Simone hoje tem, de maneira declarada, apenas 3, a Mara Gabrilli, o Tasso Gereissati e o Zé Serra. Então não é a maioria do PSDB, esse é um problema claro para ela. E o Podemos também, que era um partido que ela dizia que teria como trazer, e o Romário, por exemplo, é um senador que já declarou claramente que não estará com ela. Eu não sei se nesse momento a disputa será tão parelha. Por hora o que está se apresentando é que o Rodrigo Pacheco larga com uma vantagem, tanto quando a gente faz as contas de bloco, quanto quando a gente faz as contas de traição, porque na Câmara a gente está fazendo o Baleia, na leitura dos blocos, ele é maior do que o Arthur Lira, mas na leitura das traições até o momento a gente está vendo o Lira superando o Baleia. Resta saber se as traições serão suficientes para fazer com que o Lira tenha. No caso do Senado, o Rodrigo Pacheco está ganhando nas 2 corridas, tanto nas corridas até agora apresentadas de traição, quanto na corrida de formação do bloco. Eu só, até o momento, vi o Espiridião Amin como o único cara que está no bloco ali, vamos dizer, do Rodrigo Pacheco, podendo ir para a Simone. Claro que tem 15 dias ainda, etc., ela pode reverter. Por hora, eu acho que a Simone está com um pouquinho de dificuldade. Agora, falando de governo, Thiago, tem a expectativa de que haja uma reforma ministerial aí depois dessas eleições para as presidências de Câmara e Senado, e fala-se até na possibilidade do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ocupar um ministério. Você acha que o futuro do governo é caminhar cada vez mais em direção a essa dita política tradicional? Acho que sim, Marco. Assim, o governo tem que resolver aí depois das eleições na Câmara e no Senado a questão da Secretaria-Geral. Né? Tá muito claro aí que o governo fará algum movimento.
A questão é saber qual o movimento, né? Então, é preciso ver quem vai ser vitorioso, né? Porque o governo definiu isso, ele vai fazer movimentos a partir dos resultados, né? Então, por exemplo, a gente já até publicou o Davi espalhando ali para aliados que aceitariam um ministério, né? O Ramos, por exemplo, ontem estava negando essa informação, mas o Davi deixou circular a informação de que ele poderia assumir a pasta do Rogério Marinho. Só que é um xadrez meio difícil ali para o governo. Eu não imagino o Rogério Marinho querendo sair dessa pasta com tanta capilaridade, né, do desenvolvimento regional, com tantos recursos, para assumir uma secretaria-geral que não é uma pasta de recursos, é uma pasta muito mais administrativa, política. O que está claro para mim é que o governo me parece que fará um movimento nessa questão da articulação política. O Ramos pode ser, no fim das contas, o cara que assume essa secretaria-geral, e essa coisa da articulação política ser dado para algum político, como a gente às vezes chama, político profissional. Já vi especulações, por exemplo, do Zé Múcio, né, que foi esse tipo de ministro na era Lula, de assumir, assim. Então, acho que sim, a gente vai ter uma reforma ministerial onde os espaços dados terão relação, sim, com os resultados na Câmara, mas tem que ver na questão, por exemplo, do Onyx, se o Onyx vai sair, né, que é uma especulação que se faz muito da baixa entrega dele. O Centrão também está de olho ali em diretorias, então acho que haverá, sim, essa aproximação maior com essa política tradicional, que corrobora um pouquinho o movimento que o Bolsonaro fez desde da metade do ano passado, quando o Fabrício Queiroz foi preso e ele entendeu que precisava fazer essa aproximação com a política que ele tanto atacou no passado. Thiago Prado, obrigada pela participação aqui mais uma vez. Bom trabalho para você. Thiago, obrigado pela participação. Até a próxima. Valeu, Carol. Valeu, Marco. Um abração. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio é do João Guilherme Lacerda e do Nicolas Witzel. Um abraço e até a próxima. Até mais.